Coríntios 12. Eu vou ler a partir do versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que não são decorosos, revestidos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Podem sentar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela iniciativa da Camille, de fazer esse encontro. Às vezes a gente, quando começa a fazer Filha do Senhor, Alvo do Senhor, a gente fica meio tímido, né? Mas eu vou lá, vai ter pouca gente, será que eu vou conseguir dirigir o culto? Será que eu vou conseguir apresentar, né? O que a gente faz, né? Eu percebi que vocês ficaram meio assim, como que a gente vai começar? Mas isso não é desonroso para vocês, isso vocês estão aprendendo, né? Todos nós estamos aprendendo. Então, quando Deus colocar no coração para fazer algo para a obra dele, mesmo que seja simples, mesmo que seja assim, a gente fala um encontrão, assim, a gente quer que venha todo mundo, né? Quer que venha das outras igrejas, a gente quer que encha a casa, mas Deus preparou cada um de vocês aqui. Então é privilégio de cada um de nós que estamos aqui, que disponibilizou o tempo para estar aqui, e Deus ele vai falar o nosso coração, vai nos edificar, e vocês vão sair daqui com uma visão diferente de quem vocês são diante do Senhor. Porque vocês estão só começando, né? Estão só começando. O abençoado batizou esses dias, né? A Camille está começando a dirigir a mocidade. Então, assim, é uma responsabilidade grande para cada um, mas que o que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem a fazer através de nós é coisa muito grande. Então, nós lemos aqui a unidade da igreja, como Deus quer cada um. Nós lemos aqui que cada um é parte de um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Não pode todo mundo querer dirigir o culto, todo mundo querer louvar, todo mundo querer orar, porque assim vai ficar faltando as outras partes, né? Vai ficar faltando as outras partes. Deus pode te usar numa oração, num louvor no outro dia, na palavra no outro dia, mas a gente não pode querer o que Deus tem para o outro, né? A gente não pode ficar escolhendo que, eu quero ser tal coisa. Quando Deus nos levanta para algo, eu marquei umas coisas aqui. Quando Deus nos levanta para algo, Ele coloca no nosso coração. Então, às vezes, eu lembro que eu almejava muito as crianças. Quando eu comecei minha caminhada com o Senhor, eu ia na igreja e eu ficava vendo as irmãs cantando aqui, eu achava muito lindo. E um dia uma irmã chegou para mim e falou, mas esse ministério vai ser seu um dia. E
eu congregava na sede de Belém São Mateus. Era uma igreja enorme, aqui nunca, né? Nunca vamos chamar aqui de Sede das Crianças. Porque era uma igreja muito grande. E lá eles colocam, né, pedagogas, as irmãs, né, as mais ricas, que tem mais entendimento, porque por ser igreja sede tem mais responsabilidade. Mas eu achava aquilo muito lindo, mas era porque Deus tinha colocado no meu coração, já eu não sabia. E quando eu comecei a fazer um trabalho com as crianças, eu comecei a fazer um culto simples na minha casa. Eu cuidava de criança, tinha 3 crianças, eu falei, vamos fazer um culto? Vamos. Comecei a ensaiar as crianças, comecei a louvar as crianças, comecei a fazer um culto com elas. E foi passando o tempo e Deus foi aumentando aquelas crianças, foi aumentando. Eu cheguei a ficar com 27 crianças. E eu fazia culto na minha casa, minha garagem ficava lotada de criança. E assim, o pastor não queria me colocar aqui como líder das crianças, mesmo nessa época. E ele falou, não vou colocar as irmãs, já é das irmãs, já é regente das irmãs, não vou colocar só nas crianças. E eu, tá bom, tudo bem. Mas tudo é no tempo do Senhor, porque é algo que Deus já coloca no nosso coração. Aqui nós entendemos que cada parte do nosso corpo tem uma função e cada parte é importante. Eu tenho 2 olhos, mas se eu ficar sem não vai me fazer falta? Lógico que vai fazer falta. Porque Deus fez 2, então se Deus fez 2 é porque nós precisamos de 2. Se eu ficar tampar um olho, eu não vou enxergar totalmente. Porque Deus fez que já pensou, se a gente tivesse um olho no meio da cara? Né? Deus ia nos ensinar a ver só com aquele, mas Deus ele nos capacita conforme as nossas condições, conforme Ele quer nos usar. Então não quer dizer que a pessoa que não enxerga com o olho seja menos, mas Deus capacita aquela pessoa para viver conforme ela tivesse, como se ela tivesse 2 olhos como um só. Porque Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o que nós viemos aprender hoje, nessa tarde? Nós somos, cada um, devido à sua importância, nós somos ligados um ao outro. Então, a gente, principalmente vocês estão começando agora, na adolescência, vocês acham que é mais fácil para nós, que somos mais velhos, né? Eu não sou velha, eu sou jovem, tá? Que nós somos mais velhos, que é mais fácil. A irmã, por exemplo, jovens, eles têm muita dificuldade com relacionamento, né? Em encontrar alguém que é da igreja também, e quando encontra é difícil, porque às vezes está sendo mal instruído, porque a gente vem do entendimento que tudo não pode. Eu lembro quando eu saí da igreja, eu tinha 14 anos, eu queria ver como que era lá fora. E eu sempre falo isso porque é preciso que a gente entenda que servir a Deus é um privilégio. É um privilégio. Isso aqui nós não estamos aqui sendo escravos de alguém, nós não estamos aqui oprimidos porque nós não fazemos o que as pessoas no mundo fazem. O entendimento que é o jugo que é colocado quando diz assim, você não pode, você não vai fazer isso porque você não pode, isso é um jugo. E Deus diz assim, que Jesus disse que toma aí o meu jugo, que é suave, porque o meu é leve. Então o fardo que nos é colocado, quando é um entendimento errado, você se sente oprimido, você fala, eu não posso fazer a mesma coisa que o meu colega da escola faz. E ele parece tão livre. Porque se o meu pai vê, se o pastor vê, se a irmã da irmã de Coquinho vê. Tem jovem que tem medo da irmã de Coquinho, né? Porque é verdade, se eu for na igreja, a irmã revela que na escola, meu Deus do céu. Entendeu? Então, esse é um entendimento errado. Porque nós somos livres, vocês são livres. Vocês são privilegiados de terem conhecido o Senhor desde criança. Né? Que a maioria aqui, os pais já servem a Deus desde quando era criança. Então, é um privilégio. E se você for lá fora, depois de ser conhecido, tem um louvor que fala assim, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver, não sabe viver. Porque você vai para lá e você sente falta. Você sente falta. Quando acaba a balada, quando acaba a bebida, quando acaba a festa, no dia seguinte a ressaca vem. Quem não conheceu esse evangelho, quem não conheceu o privilégio de estar aqui, não sente falta. Para eles é a mesma coisa, eles estão lá, estão vivendo. Vocês têm que usar essas roupas, vocês têm que fazer isso, vocês têm que ficar na igreja. É sabadão, você vai ficar, tá todo mundo tomando cerveja aí no calor desse, você vai ficar na igreja essa hora e acha que você está sendo bobo, porque ele não sabe o que está dizendo. Porque Jesus diz, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. Porque
realmente eles não sabiam. Quando eles mataram Jesus, eles não sabiam que estavam matando Cristo. Eles não sabiam. Eles não tinham noção. A Bíblia fala que quando Jesus expirou ali na cruz, o soldado que estava ali, que viu o que aconteceu, porque quando Jesus realmente morreu, que ele fala assim, está consumado, houve um grande terremoto na terra. Os sepulcros se abriram e as pessoas ressuscitaram. Houve trevas sobre a terra. Houve um grande terremoto. Quando aquele homem que estava ali, aos pés de Jesus, viu aquela cena, ele falou, realmente esse era o Filho de Deus. Mas eles já tinham matado. Eles já tinham feito, eles não criam, eles não acreditavam, eles não aceitavam o Jesus ser diferente deles. Então, quando alguém da escola, alguém do serviço fala assim, você é bobo, porque você está nesse caminho, vai lá, santinho, para a igreja. Eu lembro quando eu ia para a igreja, que eu era muito zoada na escola, né? Porque eu era adolescente, uns 13, 14 anos que eu ia para a igreja. Eu era da congregação. Eu não podia usar short, não podia usar calça, eu era de coquinho mesmo. Eu era aquelas meninas. E que hoje eu era muito zoada por isso. A gente vai na balada sábado, você não vai porque é santinha, a auréolazinha na cabeça dela. E a gente se incomoda com isso, a gente fica achando que eles são livres. Por quê? Porque a gente não teve ainda um encontro com Deus. Porque quando realmente você tem um encontro com Deus, a sua identidade é mudada. O seu prazer não é mais naquilo. Naquela vida que você aquelas coisas que você queria, não é o que você quer mais. E quando você vai lá, eu não quero mais saber do Evangelho. Eu conheço testemunhas que a pessoa fala assim, eu vi um testemunho uma vez, a irmã falou que orou e falou, Espírito Santo, se afaste de mim. Eu não quero mais essa vida de crente. E depois ela se arrependeu, ela contando, mas é muito triste a pessoa chegar nesse ponto. Porque a pessoa, até então, ela não sabia. Ela não sabia o que significava aquilo. Porque quando eu quero que vocês entendam, filho de crente não é crente. Eu falo para as minhas amigas que têm filhos adolescentes, que têm filhos da idade da minha, que quando falam, não, mas eu levei para a igreja, a vida toda, minha filha ia para a igreja comigo. Mas sua filha não é crente. A minha filha não é crente. Ela foi criada na igreja, mas ela não é crente. Ela ainda não teve experiências reais com o Senhor. Ela pode ter tido um ou outro, um livramento ou outro, que ela se percebeu, Deus me guardou, Deus me livrou, mas ela não teve um encontro. A identidade cristã não foi instalada nela, não foi mudada na pessoa ainda. Então, quando vocês se sentirem diferente, é porque você é de Deus, porque tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E aqui, quando fala assim, no versículo 12. Portanto, assim como o corpo é um, tem muitos membros, todos os membros sendo muitos constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Todos nós que somos salvos, somos batizados com o Espírito Santo. Somos salvos. Nós somos selados a partir do momento que a gente vem para Jesus. Nós somos selados. O que significa isso? Quando a gente vai comprar um produto no mercado, por exemplo, tem uma empresa aquelas empresas que faz embalagem da vaca, né? Por exemplo, carne. Tem aquela embalagem lá, tem a etiqueta, Friboi, a marca da carne, aquela embalagem. O selo é isso, ali está dizendo da origem que é aquela carne, de onde que veio aquela carne, de onde que veio aquele produto. Então nós somos selados a partir do momento que nós nos entregamos para Jesus. Então quando a gente vem, estou acostumada a vir para a igreja, vem com a minha mãe, eu venho a vida toda para a igreja, eu sempre venho para a oração. Eu ficava indignada com a minha filha, que eu falava assim, ela sempre esteve comigo, ela sabia, eu dava aula junto com ela estava na oração desde muito pequenininha, aprendeu a andar praticamente dentro da igreja. Mas depois que eu tive esse entendimento, ela não teve experiências que eu tive. Ela pode ter visto o que eu vivi, só que você vê a experiência da sua mãe com outro olhar. Você não sabe o que a sua mãe sente. Você não sabe o que a sua mãe está passando quando passa por uma separação, quando passa por um luto, quando passa por um desemprego, quando passa por uma dificuldade dentro de casa com o esposo.
Você só está vendo a sua visão de filho, mas você não está tendo a visão de servo que ela está tendo. Então não tem como você dizer assim, minha mãe enfrentou isso, tal, ela passou, mas você pode contar, mas você não sabe o que ela sentiu. Então muitas vezes quando nós somos jovens e nós estamos na caminhada com o Senhor, nós não temos essa experiência. E quando você pede para ter experiências com Deus, dói. Dói porque a gente está sendo moldado. Eu sou de uma cidade que lá próximo da cidade tem um povoadozinho, é um bairro mais afastado, que chama Alto do Moura. É um lugar onde se faz artesanato de barro. É conhecido no mundo todo esse lugar. E o barro, primeiro ele é amassado, ele é queimado, ele é jogado no fogo, fica no sol para secar, depois ele vai para o fogo para ele não rachar. Ele é moldado conforme o artesão quer. O barro não fica ali, eu quero ser um jarro, eu quero ser um bonequinho, eles fazem ali conforme ele quer. E assim somos nós irmãos do Senhor. Aleluia. Quando a gente quer ter experiências com Deus, vai doer. Porque é muito bonito quando a gente vê alguém louvando aqui e fala, nossa, que louvor tão lindo. Tem uma unção. Porque não adianta louvar bonito, tem que ter unção. A unção de Deus é derramada sobre cada um. No tempo do Velho Testamento, Eliseu pediu para Elias, falou assim, eu quero que você me dê a unção dobrada que está sobre você. Naquele tempo não tinha havido o derramamento do Espírito Santo como em Atos 2. Então quando Elias morreu, ele falou assim, antes dele subir aos céus, ele falou assim, se você me vê, você receberá. Se você me vê o momento que eu vou tomar, você vai receber. E ele recebeu aquela unção. Deus deu para ele, através da palavra do profeta. Mas essa unção que é dada no Novo Testamento, depois da graça, no Evangelho da Graça que nós vivemos hoje, ela tem que ser conquistada. Ela tem que ser buscada. Porque as dificuldades vão vir. Vai vir relacionamentos que você vai falar assim, nossa, não é possível, eu não estaria no meu caminhão. Isso vale para todos, para meninas e para meninos. E você vai achar que aquilo mesmo é de Deus. E muitas vezes ficamos cegos. Por quê? Porque a gente está vendo o que os nossos olhos estão vendo. Então, quando a gente espera no Senhor, quando a gente acredita no Senhor, nas suas promessas, e a gente aguenta a luta. Porque você tem um foco. Você sabe que os que trabalham aqui, sabe que se você tem que trabalhar o mês inteiro para poder receber. Se você faltar 2 dias, você vai ter um desconto lá nos 2 dias. Você vai dizer, não vale a pena, eu vou faltar, vai faltar para pagar tal coisa. Então você vai até o fim. Você acorda na chuva, você vai no frio, você vai no calor. Mas você precisa ir, porque você sabe que você vai ter o seu salário completo no final do mês. Bem assim é com as promessas do Senhor. Se a gente vai achando que eu posso ir hoje, eu estou firme, eu estou forte, eu vou caminhar, eu vou sair fortalecida, e amanhã você fala, hoje não dá porque eu estou na luta e hoje eu não quero saber, você fica numa inconstância. E quando você fica nessa inconstância, você não recebe o que Deus tem para você. Você não consegue ter uma vida plena com Deus. Então quando vem a dificuldade, você é levado. Você é levado no meio da dificuldade. Porque eu digo por experiência minha, eu tenho 20 anos que eu sirvo a Deus. Que eu voltei para Jesus mesmo que eu sirvo a Deus, tem 20 anos. Nesses 20 anos, eu passei por muita coisa. Eu passei por muitos momentos que eu quis desistir de servir a Deus. Você vai falar, não vale a pena. Não vale, não vale a pena. Não é possível que Deus queira isso para nós. Mas Deus não quer. É porque nós não sabemos escolher o caminho certo. Nós não sabemos a nossa identidade para com o Senhor. O tema hoje é a identidade de Cristo. Então, quando Deus diz assim, que nós somos, cada um, temos a nossa importância. Os que parecem menos dignos, 23 diz assim, os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também o que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Pelo contrário, 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele.
Se um deles é honrado, com todos eles se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. Ele fala individualmente. Individualmente, cada um tem a sua importância. Nunca se negue a achar que você fala de deixar de fazer algo na casa do Senhor porque você acha que é menos importante. Se você não louva bem, ore, busque a Deus, busque entender o seu lugar. Senhor, eu sou o que na tua casa? Eu sou o que na tua presença? O que o Senhor quer de mim? Porque não adianta, eu acho muito lindo quem louva. Sou apaixonada, eu grito, né? Coitado dos meus vizinhos, eu grito. Eu acho muito lindo quem louva. Queria ter esse dom de louvar, mas não louvo. Aí Deus me chamou para trazer a palavra, para interceder, para orar. E às vezes a gente acha que... ontem eu fui visitar uma irmã e eu falei assim, ela conversou comigo, estava enferma, eu falei, vou lá visitar a irmã. E a gente vai achando que, vou lá fazer uma oração. E eu fui na casa daquela irmã e eu saí de lá edificada. Porque quando você dá, você recebe. E quando a gente não pode permitir, quando Deus começa a te usar, não permitir que o orgulho tome conta. Agora Deus está me usando muito, nossa, eu vou pregar e tanta gente vem para Jesus e está muito lindo. E as pessoas começam a vir e falar, nossa, você canta muito, nossa, olha, você prega demais, olha como Deus te usa. Aí você começa a se inflar, porque é do ser humano isso. Então quando a gente tem a nossa identidade com Cristo, a gente sabe o nosso lugar na presença do Senhor, você tem que olhar e falar, é a misericórdia de Deus. Porque a gente vê tantos líderes caindo, tantos pastores que você se inspirava, achava lindo, cantava e, nossa, como Deus usa, que unção tremenda, que coisa linda, a pessoa cai. Você fica sabendo, não notícia, olha, não caiu em adultério, não sai da presença do Senhor, houve um rombo na igreja de lavagem de dinheiro. Essas coisas nós vamos ver. Então a nossa identidade é Cristo. Então eu tenho que me inspirar em Cristo. Jesus não faria isso. Jesus jamais cometeu adultério. Jesus jamais cometeu pecado. A Bíblia fala que nele não houve pecado algum. Em nada o Senhor Jesus pecou quando esteve na terra. E ele esteve como homem. Como homem. A Bíblia fala das tentações sobre os religiosos, sobre ele. A Bíblia fala das dificuldades da fome, que ele sentiu fome quando o inimigo foi o tentar. Então, quando o inimigo veio tentar, ele usou a palavra. Mas por que ele conseguiu vencer pela palavra? Porque ele tinha oração. Jesus, sendo Jesus, ele orava. Tem crente que não quer mais orar. Porque Deus está me usando muito. Nossa, eu fui hoje, preguei. Eu vou ministrar, estou ministrando aqui hoje, à noite eu vou ministrar. Se eu não orar mais, depois que eu sair daqui para ministrar à noite, Deus não vai me usar. Eu vou falar de mim, eu vou dar testemunhos. As pessoas podem ter gostado que vão ouvir eu falar. Mas se eu não estiver falando da palavra, se eu não tiver com entendimento da palavra, falando essa verdade, não vai ficar no coração das pessoas. Não vai haver mudança, não vai haver transformação. Porque a transformação é quando você entende a sua identidade. Vocês que são jovens, que são da igreja, precisam aceitar Jesus também. Quem não aceitou ainda, precisa ter o entendimento de que tomar a decisão de que vai servir a Deus ou não. Não é porque minha mãe foi para a igreja. Eu lembro quando as pessoas falavam, você é crente? Eu dizia, minha mãe é, eu vou na igreja com ela. Minha mãe é da igreja. Eu não sou batizada ainda. Eu não sou batizada, eu falava, mas eu vou na igreja. Então eu não tinha tido esse encontro com Deus. E é assim, não é que você tem um encontro e acabou, tudo vai ficar maravilhoso. Você vai ser forte, você vai vencer todas as adversidades, você nunca mais vai pecar. Não é isso. Não se iluda. Se você não tiver em constante oração, você vai pecar. Nós vamos continuar pecando, nós vamos continuar nos ferindo, nós vamos continuar ferindo os outros, nós vamos continuar errando. Mas é a sua misericórdia sobre a nossa vida. É a misericórdia de Deus quando Ele diz assim, você é meu. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe o que é isso? É a importância disso. Outro exemplo, quando você trabalha numa grande empresa, vamos dizer, trabalha com o Silvio Santos.
o Silvio Santos fala assim, ó, Kátia, você vai me representar em tal lugar. Como que eu vou? Eu vou procurar com a minha melhor roupa. Eu vou procurar falar bem direitinho, não vai errar nada, eu vou falar que eu estou representando o Silvio Santos. Né? A gente vai se portar da maneira parecida com aquela pessoa que você está representando. E quando a gente anda com Deus, é a mesma coisa. Nós representamos Deus. Isso é difícil para nós, não quer dizer que eu estou falando aqui, mas Deus está falando comigo também. Porque não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. A Bíblia fala assim que o maior inimigo do homem é da sua própria casa. Mas por quê? Porque é quem te conhece. É quem te conhece profundamente. É quem sabe como você acorda, como você vai dormir. É muito fácil chegar aqui, ser boazinha, ser calma, não dormir os conta quente, não dormir com as cotonelas, não faz raiva, só fica quente. Em casa a gente conversa. Por quê? Porque você tem que se portar. Mas nós vamos errar. Só que precisamos entender a identidade de Cristo em mim. Como Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? Quem eu sou diante de Deus? Eu só canto lá nos jovens. Eu gosto de cantar, porque a irmã chama, eu vou cantar. O pastor fala, vem cantar, eu vou cantar. Não, você é importante. Você é membro do corpo de Cristo. Você é muito importante. Não se iluda de achar que você está ali na escola e Deus não está te vendo. Não é medo do pastor te ver. Não é medo do pastor te ver. Do pastor te ver, da irmã, do centro de oração. Eu lembro muito da minha adolescência. Meu pai era muito rigoroso. E a gente é muito medo dele. Então a gente não sabe esconder. Meu pai não está vendo? Ela está tocando umas cadeiras de papai. Se papai chegar e ver, porque eu não fui instruída que é Deus a quem eu sirvo, não é meu pai. É Deus que vai ver. É Deus que está vendo o que você está pensando, o que você está sentindo. Estar na presença de Deus não te isenta de ter pensamentos ruins, de ter pensamentos tristes, de se angustiar com a dificuldade, de querer desistir. Jesus não disse nada disso. Ele disse assim, tereis aflições, mas eu estou com vocês. Então, se Ele está comigo, eu gosto de usar esse exemplo. Eu tenho um irmão, que é o meu irmão que ele faleceu, tem 10 anos que ele faleceu, e ele para mim era meu pai. Então eu pequenininha, quando eu andava com ele, eu me sentia. Ele era 11 anos mais velho que eu. E eu andava com ele assim, eu segurava na mão dele, ninguém mexia comigo. Quem vai tocar em mim? Eu estou com meu irmão aqui, meu pai não, estou aqui. Assim é nós hoje. Nós precisamos dessa confiança em Deus. Por que ter medo? Por que achar que não consegue? Seu pai está aqui do lado. Seu pai está te sustentando. E não é um pai natural que pode errar com você, pode virar as costas e ir embora. Não é um pai natural. Meu irmão se foi. Era meu pai, mas se foi. Era mesmo ser meu pai. Eu fiquei sozinha? Não. Deus continua comigo. Mas um exemplo quando a gente é criança, a gente tem essa inocência de que está com o pai, está com tudo. Nada vai me abalar, eu estou com meu pai. Principalmente nas meninas, nós temos isso, né? Esse pai ser o herói. Então hoje nós vamos entender isso. O seu lugar de cada um na presença do Senhor. O lugar de cada um. Se Deus já te usa no louvor, busque a unção dele. Sabe? Eu lembro que a Carol, quando era pequenina, ela falava, eu quero louvar, eu quero ver o povo chorar. Ela falava, eu quero ver o povo chorar. A Kate um dia ela louvou e o meu esposo se emocionou. Ela falou assim, Marcela, você chorou porque você sentiu a presença de Deus quando eu louvei. Então assim, ela fala isso porque ela ouve a gente falar. Não é que ela sabe o que é a unção de Deus, ela não sabe o que é isso ainda. Ela precisa ainda entregar a vida dela para Jesus e ter o discernimento do que é servir a Deus. Mas nós temos. Então assim, eu estou com 20 anos que eu sirvo a Deus, que eu voltei para a igreja, sem sair. Desde que eu nasci que eu vou para a igreja, mas faz 20 anos, desde 3 de agosto agora, que eu vim e falei, eu quero servir a Deus. Eu vou contar uma experiência para vocês.
simples, mas que foi muito forte para mim. Eu dançava muito, né? Eu sou da capital do forró, então eu dançava muito. E eu vim para São Paulo e na época eu fui num lugar que ninguém era crente, no churrasco, ano novo e tal, e começaram a tocar as músicas da minha época. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso me segurar, porque eu não quero dançar, preciso me segurar, preciso, porque eu sou crente. Olha o entendimento, eu não vou dançar porque eu sou crente. E ficaram ali, vamos dançar, chamando. Eu acabei dançando. Dancei, vou até amanhecer o dia. Eu já tinha entrado na igreja, já tinha ido para a igreja. Eu não tinha me batizado ainda, mas eu já congregava. E ali eu fiquei um mês sem ir para a igreja, com medo de Deus revelar para as irmãs. Eu não vou oração nada, eu saí na oração na época, eu falei, não vou para oração, Deus vai mostrar para as irmãs, vocês gostam de mim. Só que nesse dia, quando eu cheguei em casa, a minha filha era bebê, a Carol. Eu cheguei em casa, deitei ela lá, todo mundo dormindo, ficou só eu e Deus. Gente, eu senti naquele dia uma vergonha tão grande. Parecia que eu estava na Paulista, assim, tinha passando vergonha no meio da Paulista, assim, no meio de uma multidão. Só estava eu e Deus. Quando eu fui ajoelhar para dormir, né, no alto que a gente vai orar antes de dormir, cheguei no resto e fui orando. Depois que deitei a Carol toda, fui orando. E eu senti a vergonha tão grande. E eu entendi aquilo que Adão sentiu. Quando Deus disse, Adão, onde você está? Eu entendi aquilo. Porque Adão se escondeu, porque ele tinha pecado. E Deus falou assim, onde você está? Deus não sabia onde ele estava, sabia? Mas Deus queria ouvir dele. E eu senti essa vergonha. E ali eu orei, eu falei, Senhor, pedi perdão, Senhor, chorei. E eu falei, eu gosto de dançar forró. Eu gosto de dançar essas festas. Mas eu não quero mais. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu não quero ficar na igreja e eu pedi perdão ao Senhor e eu falei, eu não quero mais ter esse desejo. Eu posso ouvir as músicas, pode ter assim, eu falei, nossa, essa música aí eu minha mas eu não tenho aquela, eu tinha uma necessidade. Eu tinha uma coisa assim, na hora que tocasse, não podia ver a nota batendo, eu estava dançando. E eu falei, e depois dessa oração, eu posso estar no meio de um show. Eu não vou mais ficar no desespero de dançar. Eu não tenho essa necessidade, porque eu coloquei diante do Senhor a minha vontade. Eu fui sincera, eu não falei, eu não quero porque eu sou crente. Quando você diz eu não faço porque eu sou crente, você já está permitindo que o inimigo de luta. Eu bebia muito. Minha adolescência eu bebi demais. Bebia demais. Bebia cachaça. Eu fumei.